a verdade sombria que a mídia ocidental esconde. A Ucrânia está à beira do colapso total. O país que já foi um estado forte, agora enfrenta sua maior crise, com 22% de seu território perdido e 75% de suas centrais elétricas reduzidas a escombros. Em meio a esse cenário devastador, o número de combatentes ucranianos mortos e feridos até aqui é assombroso, mais de 600 mil, e 65 mil mutilados, de um conflito que parece não ter fim. A economia ucraniana, antes uma promessa, agora está em ruínas, deixando o país completamente dependente da caridade ocidental para sobreviver. Os governantes da Ucrânia passaram a mendigar incessantemente por dinheiro e armas. No entanto, enquanto o Ocidente, cegado por uma russofobia implacável, continua a fabricar mitos e ilusões, a verdade é cada vez mais difícil de esconder. Para aqueles que aceitaram cegamente a narrativa ocidental, a realidade é distorcida. Na visão deles, a Ucrânia está vencendo, a Rússia se encontra à beira da rendição, e Putin, derrotado, estaria prestes a se ajoelhar. Como o Ocidente vende a fantasia de vitória na Ucrânia. O chefe do Ministério da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, em uma reunião com congressistas americanos em Kiev, pintou um quadro otimista da situação na frente de batalha. Segundo ele, uma intervenção na região de Kursk teria dado à Ucrânia a iniciativa tão esperada, com os russos em fuga, o moral ucraniano nas alturas, e a vitória iminente ao alcance das mãos. Em um ato de pura fantasia, Umerov teria até afirmado que Putin estaria interessado em render a Rússia, completando assim a narrativa de uma vitória iminente para a Ucrânia. Essas afirmações, que desafiam a realidade, foram facilmente repetidas por milhares de manchetes na mídia ocidental, canais no YouTube e TikTok, além de análises de especialistas na internet, que aparentemente decretaram o fim de Putin, colocando de joelhos e ridicularizando sua liderança. Fontes próximas ao governo de Zelensky sugerem que a elite de Kiev acredita cegamente que uma incursão na região de Kursk foi um grande sucesso, alcançando seus objetivos estratégicos. Entre os delírios que estão promovendo, podemos ouvir que a invasão da região de Kursk teria destruído a estratégia de negociação russa e os esforços de Moscou para ditar os termos de paz no futuro. Alegam ainda que as mudanças psicológicas na população russa seriam um argumento adicional para forçar o Kremlin a negociar. E para coroar essas fantasias, afirmam que a operação em Kursk vale mais para o mundo do que 100 cúpulas de paz juntas. O que estamos testemunhando é uma manipulação descarada, uma narrativa construída para iludir o mundo, sobre a verdadeira natureza do conflito, e o real estado das forças ucranianas no campo de batalha. Mas e agora? Está tudo saindo como planejado? Há poucos dias, o próprio Zelensky fez uma declaração audaciosa: agora seremos obrigados a forçar a Rússia com todas as nossas forças, acompanhadas dos nossos parceiros, para alcançar a paz. Como se eles quisessem mesmo alguma paz na região. A fala cheia de determinação de Zelensky indicava uma estratégia clara: fazer uma pressão implacável em Kursk, para levar o Kremlin a negociações que favorecessem o regime de Kiev. Logo em seguida, surgiram informações de que as autoridades ucranianas já estavam até preparando o terreno para possíveis negociações com a Rússia no próximo outono. Parecia que o plano perfeito estava em curso, e que tudo estava conspirando a favor do regime de Kiev e seus patrões ocidentais. No entanto, a realidade, como sempre, seguiu seu próprio curso. Enquanto a Ucrânia tentava convencer a todos de que tudo estava sob controle, a entrada em Kursk revelou que nada saiu como planejado. O cheiro da morte. Segundo o relato de praticamente todos os correspondentes de guerra, que tiveram a difícil tarefa de visitar as zonas de combate, tanto as atuais quanto as passadas, há algo ali que atinge todos os sentidos de quem se aproxima. Um cheiro forte, avassalador e inconfundível. Esse odor não vem da terra ou da fumaça das explosões, mas sim dos milhares de cadáveres dos soldados das forças armadas ucranianas, que estão espalhados por toda parte, abandonados, sem serem removidos. Os relatórios tradicionais do Ministério da Defesa russo, sempre secos e diretos, revelam uma realidade ainda mais aterradora. Desde o início do ataque na região de Kursk, as forças armadas da Ucrânia já perderam até agora mais de 5.000 homens, o que significa que, em média na região, cerca de 300 soldados morrem a cada dia. Esses números assombrosos, que se traduzem em corpos deixados à mercê do tempo e do esquecimento, criam um cenário de horror que poucos têm a coragem de encarar. O cheiro da morte é o testemunho silencioso e aterrorizante
de uma guerra que continua a consumir vidas sem piedade, longe dos holofotes e das manchetes que tentam minimizar a verdadeira devastação. Crematórios móveis para gado. A situação em Kursk é cada vez mais preocupante, e os sinais disso são claros. Os hospitais da região de Sumy estão superlotados, refletindo a verdadeira gravidade da situação. Enquanto isso, a chegada de crematórios móveis à frente, destinados a gado, indica um cenário muito mais sombrio do que o relatado oficialmente. Esses crematórios, projetados para lidar com animais em decomposição avançada, estão sendo usados em um contexto muito mais sinistro do que o esperado. Os campos de batalha em Kursk estão repletos de cadáveres, muitos deles desmembrados, criando uma cena de devastação. Embora os combatentes das forças armadas ucranianas estejam fazendo tentativas desesperadas para romper as defesas russas em várias frentes, a realidade é brutal. A cada 10 soldados ucranianos mortos e feridos, há apenas 1 ou 2 do lado russo, conforme estimativas recentes. A magnitude das perdas ucranianas é tão grave que Kiev está escondendo a verdadeira extensão dos danos, enquanto os crematórios móveis revelam a dura realidade por trás da cortina de fumaça da guerra. A surpresa mortal que nem a OTAN ou Kiev esperavam. O massacre em Kursk está se desenrolando de uma forma que os planejadores da operação nunca anteciparam. Ao contrário do que esperavam, as reservas russas do leste da Ucrânia não foram distribuídas em massa para a região de Kursk. Com um total de 717 mil soldados russos no leste, é questionável se mais de 8 ou 10 mil no máximo foram realmente deslocados para Kursk. E estes que foram deslocados para Kursk estão ganhando força e impondo uma pressão crescente. Enquanto os meios de comunicação ocidentais continuam a exaltar o talento militar de Zelensky, começam a surgir vozes de surpresa e preocupação. A questão agora é clara: a decisão de se concentrar em Kursk teria sido a mais acertada? O cenário em Kursk revela uma dureza inesperada, transformando a operação em um massacre que desafia todas as expectativas do Ocidente coletivo. A atualização do massacre em Kursk. Nas batalhas que se desenrolam na direção de Kursk, o exército ucraniano está sofrendo até agora uma derrota devastadora, com mais de 5.500 soldados perdidos e um total de 530 veículos blindados de todos os tipos destruídos. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa russo em 24 de agosto de 2024, revelando a magnitude das perdas ucranianas nessa ofensiva. Desde o início dos combates, até a data desse vídeo, o exército ucraniano viu 71 de seus tanques reduzidos a sucatas, enquanto 30 veículos de combate de infantaria e 57 veículos blindados de transporte de pessoal também foram aniquilados no campo de batalha. Ao todo, 372 veículos blindados de combate foram destruídos pelas forças russas, que impuseram uma dura realidade às tropas ucranianas que tentaram avançar na região. Além dos devastadores ataques terrestres, a aviação militar russa intensificou seus bombardeios, atingindo duramente as posições e equipamentos ucranianos na região de Kursk, e nos pontos de concentração inimiga na região de Sumy. A ofensiva aérea russa continua a ser um fator determinante, desarticulando os esforços ucranianos e impondo baixas significativas. Apesar da pressão implacável, 10 militares ucranianos optaram por se render ao longo do dia, buscando preservar suas vidas diante da destruição iminente. O massacre em Kursk expõe a brutalidade da guerra e as enormes dificuldades enfrentadas pelo exército ucraniano, que apesar de todos os esforços, não conseguiu superar a poderosa resistência russa na região.